Nesta aula, as dicas para poupar. Mas as dicas para poupar, todas elas têm a ver com os seus hábitos ou os hábitos de uma pessoa comum. Como é que esses hábitos influenciam sobre a capacidade de poupança e, por consequência, a capacidade de investimento. É isso que vamos ver neste vídeo. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora para a aula. Então aqui eu fiz duas colunas, uma coluna de hábito e trocar para. Lembrando que hábito é algo que você costuma fazer, que você nem pensa mais sobre o que está fazendo, você simplesmente reage a um determinado estímulo, tomando uma decisão pré-definida. Essa decisão pré-definida já está como se fosse gravada no seu subconsciente e toda vez que aquele estímulo aparece, você reage. Para entender mais sobre isso, você pode estudar alguns artigos sobre a teoria do comportamento que são bastante esclarecedores quanto a isso. Lembrando também que muita gente fala sobre os hábitos que alguma pessoa tem, por exemplo, de não conseguir resistir a um doce, não conseguir resistir a uma determinada coisa, que precisa de desenvolver o autocontrole. Só que, às vezes, a pessoa tem um problema psicológico ou um problema psiquiátrico. Daí ela precisa de uma ajuda de um profissional da psicologia ou da psiquiatria, o que não pode ser generalizado, tá? Então aqui não transfira a culpa de algumas pessoas que não têm determinados hábitos ou que não conseguem resistir a determinados estímulos, porque às vezes a pessoa está com um problema mais sério do que simplesmente o que muita gente chama de preguiça, de falta de comprometimento, etc. Então aqui o hábito, eles já estão aqui, eu vou apenas trocar a cor para que você veja. Primeiro hábito, comer fora. Esse hábito ele atrapalha a poupança, porque comer fora todo mundo sabe que é bem mais caro do que preparar a própria comida ou comer em casa. O que você pode fazer? Você pode simplesmente, caso você precise, você pode levar comida de casa. Daí você pode pensar numa série de problemas que pode ter sobre levar comida de casa. Questão da qualidade da comida, da preservação, do aquecimento. Mas veja bem, toda a intenção que você tem depende das condições que você está naquele momento. Se você não pode ir para casa, sai mais caro ir para casa do que comer fora, evidentemente você vai comer fora. Se sai mais econômico para você levar comida de casa, seria o recomendável para a maioria das pessoas levar comida de casa. Além do que a comida de casa você tem o controle sobre a qualidade. A comida feita fora, normalmente você não tem controle, você não sabe exatamente como foi feito. A gente sabe que os nossos órgãos de fiscalização são muito mal estruturados, são pouco instrumentados, eles têm muita dificuldade de realmente verificar esses locais e você não sabe realmente, você vai na confiança de que naquele local prepara a comida com os melhores ingredientes. Será que eles usam os mesmos ingredientes que você usa em casa? Será que eles têm o mesmo cuidado com a comida do que você tem cuidado quando você faz a sua própria comida? Talvez não. Então, levar comida de casa é uma forma de você mudar um hábito e também economizar. Lembrando ainda que isso não é só a questão da pessoa precisar comer fora por questão do trabalho ou de outra atividade, mas também na forma de lazer. Toda vez que as pessoas, se você toda vez que vai sair você precisa comer, você pode fazer atividades que você não precise necessariamente comer. Daí vem as questões, poxa, o que as pessoas vão pensar de mim se eu levar comida de casa? As pessoas não têm que pensar nada de você. Preste atenção, ninguém está nem aí para você.
Você que tem essa ilusão de que todo mundo está olhando para você. Mas não se preocupe não, que isso é normal. Todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa que tem uma plateia olhando para ela, controlando cada passo que ela dá. Ninguém está nem aí para você. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo e a preocupação nossa, será que se eu errar aqui alguma coisa, alguém vai falar mal de mim? Eu tô nem aí, tô nem aí. Se você não gostar do vídeo, colocar um dislike ou for para outro vídeo, eu tô preocupado com isso, eu não tô nem aí. Então essa é a postura que você tem que adotar quando você vai mudar de hábitos, se você quer se comprometer a fazer poupança. Não tem almoço de graça. Isso aqui é uma lição básica da economia. Não tem almoço de graça. Se você não é herdeiro, se você não roubou um banco, se você não ganhou na loteria, então não tem almoço grátis. Você precisa ter essa atitude de fazer o que tem que ser feito e pronto, sem choro, sem choro. O próximo hábito é comprar a prazo. Tem gente que tudo que vai fazer tem que parcelar. Eu até já falei em outro vídeo que se não te derem desconto nenhum, a loja vai lá e oferece 6 vezes sem juros. Não existe compra parcelada sem juros. Não existe. O dinheiro ele tem uma mudança de valor ao longo do tempo. R$100 hoje, daqui a 100 meses, não valem mais R$100, principalmente no Brasil, onde a gente tem um aumento da base monetária assustadora, desvalorizando a moeda, para que os devedores dos títulos públicos possam pagar menos. Ou seja, se o dinheiro desvaloriza e a sua dívida é em real, evidentemente você tem vantagem com isso. Então, é interessante para algum segmento fazer com que a base monetária aumente, porque assim ela desvaloriza a moeda e, com isso, gera inflação, o que é consequência ruim para o povo, para nós, o povo, mas que para quem deve em real é muito bom. Essa compra a prazo, você vai decidir de duas formas. Se for uma compra recorrente, você não pode comprar a prazo. Por quê? Se você compra aquilo todo mês, imagina que você faz essa compra parcelada em 3 meses que seja. Aí você compra todo mês. No terceiro mês, você vai ter 3 parcelas para pagar, como se você estivesse pagando à vista. E se isso for um processo contínuo, vai acontecer de que em determinado momento você vai ter uma quantidade de dívidas parceladas maior do que a sua renda. Aí você entra numa situação bastante complicada. Então, se não te venderem com desconto à vista e não tiver o mesmo produto num concorrente que venda o preço justo, na verdade, retire os juros, porque quando a pessoa te propõe vender parcelado sem juros, ela está, na verdade, dizendo assim: você é um otário, eu vou fazer você pagar juros, mesmo você pagando à vista. É isso que eles estão fazendo, sem ter medo aqui de estar fazendo alguma injustiça. Não existe compra parcelada sem juros. Então, procure na concorrência um preço justo, que você não vai pagar juros. Se for coisas que você realmente não tem a renda para pagar à vista, aí é que entra a mágica da poupança, porque você vai juntar dinheiro para comprar à vista. Então troque esse hábito por comprar à vista, e especialmente esse desconto, na verdade nem é desconto, é a retirada dos juros e outras taxas. Quando você parcela, na verdade você está pagando, além dos juros, você está pagando outras taxas ali, inclusive a taxa do cartão, porque o comerciante, o lojista, ele repassa tudo para o cliente. Você pode pensar assim: olha, no Brasil tem muitos impostos, os empreendedores têm dificuldades porque os impostos são altos. Não se preocupe, que quem está pagando esses impostos é você, consumidor. O imposto é todo repassado no preço. Não se preocupe com a questão dos impostos. Os impostos não são preocupação para o vendedor, para o dono da loja, para o dono da indústria. O problema dos altos impostos acaba culminando aí no quanto você paga. Se você for fazer uma comparação
um simples telefone celular, tá, a quantidade de imposto que você paga, que você acha que é o empresário que está pagando, você vai ver do que eu estou falando. Vamos aqui ao próximo, aproveitar promoções. Se você tem esse hábito de passear pelo shopping e ver lá promoção 50%, saiba de uma coisa. As pessoas que trabalham no comércio, elas estudam o comportamento do consumidor. Existe uma linha inteira estudando o comportamento do consumidor. Aí o que acontece? Eles sabem que quando a palavra promoção é colocada na vitrine, isso faz com que aumente o número de vendas, ou seja, mais compradores entram naquela loja para aproveitar a promoção. Muitas vezes, essa promoção nem existe. Se você prestar atenção a algumas lojas, se você for frequentemente, não sei se você já reparou isso, mas se você for ver em algumas lojas, o que acontece? Essa palavra promoção passa lá praticamente o ano inteiro. Eles nem se preocupam mais em retirar a palavra promoção. E tem uns produtos lá que tem 50% de desconto. Aí 50% de desconto, você vê lá um produto que era R$500, está por 250. Nossa, é uma grande oportunidade. Às vezes aquele produto sempre custou 250 e está lá dizendo que foi 500 para fazer uma coisa chamada ancoragem de preço. Se você não conhece isso, é uma das estratégias de marketing, ancoragem de preço. Ou seja, você mostra um preço maior, daí quando você mostra o preço real, a pessoa já aceitou aquele preço, porque ela já estava ancorada num preço muito alto. Por exemplo, se você vai oferecer um produto para alguém, essa pessoa não sabe qual é o preço desse curso, desse livro, desse curso, desse serviço que você vai prestar. Então você começa a explicar e começa a falar dos preços. Por exemplo, se começa a falar que o custo de tal coisa é de R$5.000, aí depois você transforma esse preço, dá um jeito na sua história de mostrar que aquele preço pode sair por 3. Aí a pessoa ainda acha alto o preço e, por fim, você diz que o preço real é R$1.000. Esse preço R$1.000 vai ser muito bem aceito porque você começou a falar em R$5.000. Essa é a ancoragem do preço. Isso é para enganar a pessoa? Não. É para ajudar a pessoa a tomar uma decisão, porque ela pode realmente, quando ela não tem essa ancoragem de preço, ela vê que aquele produto ali que ela ainda não conhece, mesmo que ele tenha aquele valor de R$1.000, para ela vai ser muito caro, então ela pode criar ali um fator de resistência por conta do preço. Mas no caso das lojas, o que acontece é que se ele coloca lá que o preço era 500, mas nunca foi 500, era 250, a gente está falando do mesmo produto. A gente não está falando de ancoragem de preço simplesmente, a gente está falando de um produto que nunca foi R$500, mas que está lá misteriosamente de 500 por 250. Então isso é enrolação e você deve evitar aproveitar essas promoções, porque na verdade quase nunca é de fato uma promoção. Então você vai simplesmente trocar isso por ignorar a promoção e procurar comprar com base na sua necessidade. Com base na sua necessidade. O próximo item de hábito é aceitar a primeira proposta. O que é isso? Vamos supor que você vá à feira. Se você for a uma feira livre, você vai ver muita gente negociando preço. Você não sabe negociar preço. Eu aconselho que você vá a uma feira livre só para observar. Observe tanto o vendedor quanto o comprador. Às vezes, o vendedor ele coloca um preço que ele sabe que é o preço máximo que ele pode obter por aquilo, mas ele sabe também que ele pode diminuir a margem de lucro e reduzir para vender mais. A pessoa chega lá e negocia. Normalmente, se uma coisa custa 100, o comprador oferece 60, daí o vendedor vai dizer que não dá para fazer porque não tem nem lucro, ele vai ter prejuízo, aí ele reduz para 90, daí o comprador oferece 70, e no final das contas pode sair ali um preço de 75, 80.
o que na verdade é um preço bom para os dois. Então negociar o preço não é uma questão de tirar vantagem em cima do outro, porque quando principalmente se você for fazer isso em uma feira, aqueles vendedores são altamente experientes, eles não vão tomar prejuízo, então não se preocupe em que você está tirando vantagem de alguém que você não está. Tá? Você está apenas negociando. Acostume-se a negociar o preço. Se você chega numa loja, os produtos, não sei se você já vendeu em algum lugar, mas eu já vendi, então a margem de lucro de algumas coisas é bastante alta. Então, se você negocia ali o preço, você não está tirando da comissão do vendedor, você não está tirando do o lucro do lojista, você está apenas tendo um negócio ali onde você vai pagar menos, a loja vai receber uma margem de lucro menor, mas ela não vai ter prejuízo. Não se preocupe, porque se você não vai fazer uma proposta que a loja vou então vender aqui com prejuízo para agradar o cliente. Isso não vai acontecer, então não se preocupe, acostume-se a negociar o preço. Desenvolva o hábito de negociar o preço. Treine, né? A mesma coisa sobre a questão de levar comida de casa. Se eu for negociar, o vendedor vai pensar que eu não tenho dinheiro. Se eu for pedir desconto, se eu for pechinchar, ele vai pensar que eu não tenho. Dane-se o que o vendedor pensa. Quer dizer que agora você vai estar preocupado com o que o vendedor pensa da sua renda? Quer dizer que o fato de um vendedor pensar que você não tem dinheiro, isso vai impactar negativamente na sua vida, vai desmoralizar você? Dane-se a opinião do vendedor, negocie o preço e, se não houver um bom negócio para você, você simplesmente vai para a concorrência. A concorrência existe para isso, para que você procure a concorrência e encontre um produto similar ou o mesmo produto por um preço melhor. Próximo hábito: ignorar custos indiretos. Tem muita gente que ignora custos indiretos. O que são custos indiretos? Você, digamos que uma pessoa tem o hábito de beber todos os fins de semana. Ela está ignorando um custo indireto, que é a saúde. Eu não quero dizer que a pessoa não tem nada a ver com moralismo aqui, tá? O hábito de fumar. Ignora-se também o custo da saúde. Quando você faz alguma coisa que você ignora os custos indiretos, a tendência é que você tenha mais prejuízos. Pode acontecer em outra coisa. Por exemplo, vou comprar um supercomputador, mesmo sabendo que eu não uso funções que requeram um supercomputador. Por exemplo, uma pessoa que só usa o computador para escrever um texto. Aí vai comprar um supercomputador. Normalmente esse supercomputador vai consumir mais energia elétrica do que um computador mais simples, porque o processador é mais potente, porque o cooler que está lá exige mais ventilação. Pode ser que por conta dessas características do computador, ele funcione numa temperatura muito mais alta e ele precisa de refrigeração, e aí você vai precisar talvez trocar peças dele ou até mesmo consertá-lo com mais frequência. Então custos indiretos, na maioria das vezes, são ignorados. Então você precisa trocar pelo hábito de prestar atenção aos custos indiretos. Isso ocorre também com carros. As pessoas que compram carros, ou uma motocicleta, ou uma bicicleta, às vezes têm a renda para comprar aquele objeto, mas tem dificuldades para manter o uso daquele objeto, daquele, por exemplo, no caso de um carro. Existem diversos custos indiretos, começando pelo IPVA, aí tem licenciamento, possivelmente multas para quem não
ou não tem a devida observância às regras de trânsito, ou mesmo que por descuido acaba cometendo alguma infração. Tem a possibilidade de batidas, tem seguro, tem o combustível, tem a manutenção. Então tem vários custos ali indiretos, inclusive a questão do tempo. Tempo, você vai lavar, você vai criar uma estratégia para não consumir o seu tempo com isso. Só o fato de você abastecer isso consome tempo. Então tem custos indiretos em tudo quanto você pensar. Tudo que você vai adquirir, considere os custos indiretos para que você não fique surpreso de repente com uma situação onde você vai ter de se endividar por conta de não ter prestado atenção nos custos indiretos e agora você tem uma emergência ali e precisa cobrir com uma dívida. Fazer compras sem lista, isso é muito comum. A pessoa vai ao supermercado, por exemplo, aí não leva a lista, vai tentando ali lembrar o que está precisando. Aí por conta de não lembrar, o que acontece? Acaba levando coisas que não precisava, de fato, ou então levando coisas que já estava disponível. Ainda tem a questão das quantidades. Leva quantidades insuficientes, aí vai ter de voltar. Talvez a pior coisa que aconteça é essa, da pessoa ir fazer essas compras sem a lista de tudo que vai ser necessário durante o mês ou a semana, ou dependendo da frequência, e aí vai ter que voltar. Quando volta, não é questão vai gastar mais dinheiro, está gastando tempo. Tempo é simplesmente a sua vida. Não associe o tempo ao dinheiro, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A grande questão é o seu tempo de vida, que é o mais importante. Então você não pode ficar desperdiçando esses dois recursos. Você vai desperdiçar dinheiro, ok, você recupera depois. Mas se você desperdiçar tempo, sinto muito, você não pode recuperar. Não existe essa história de recuperar o tempo perdido. Isso é bobagem, porque o tempo ele é independente de você. Ele vai passar de qualquer jeito, não importa o que você está fazendo, ele não está nem aí porque você está fazendo, ele está passando. Daí, se ele nunca foi seu, se o tempo nunca foi seu, você não tem como recuperar algo que nunca foi seu. Então você vai criar o hábito de fazer listas de compras, seja de quando você vai ao shopping, vou ao shopping, não sei nem o que vou comprar. Você vai comprar roupa? Defina qual é a roupa que você vai comprar, de qual é o limite de preço que você vai aceitar, qual é a qualidade que você vai comprar, se você vai escolher uma determinada marca ou não. Lembre-se que a questão de roupa cara ou barata é relativa. O que algumas pessoas adotam, e que eu concordo, é que é melhor você comprar algo de mais qualidade para comprar menos. Como assim? Você paga 2 vezes mais, no entanto você compra 4 vezes menos. Então no final você acaba economizando. Então muito cuidado com essa história de comprar coisas de baixa qualidade, porque aí você, vamos supor, uma camisa. Você veste a primeira vez, o botão já saiu. Você vai perder tempo para consertar. Daí você vestiu outra vez, ela arrebentou um ponto. Aí talvez você nem consiga mais usar. Lavou 3 vezes, acabou. Já está tudo desbotado, já está todo o tecido todo destruído. Aí você já vai ter que repor. Então a economia que você fez na compra vai ser desfeita na sua recompra. Você vai precisar comprar de novo. Então cuidado com certas economias para que você não precise ficar pagando várias vezes por um produto barato. Não tem, às vezes você comprar uma coisa mais de um preço maior, se a qualidade também for maior, vale muito mais a pena. Isso vale para calçado, isso vale para uma série de coisas que você precisa usar todo dia. E isso também vai depender da sua renda. Você pode pensar assim, uma pessoa que paga X reais por uma peça de roupa não tem noção da educação financeira. Depende do nível de renda da pessoa. Por exemplo, se a pessoa ganha
X e a peça de roupa custou 50% do salário daquela pessoa, ou então, digamos, vamos diminuir mais, vamos para 10%. Aí a pessoa pode achar que é um absurdo, né? Mas se aquilo ali representa 5%, 2%, já não é tão absurdo assim, porque ela não vai ficar fazendo essa compra recorrentemente várias vezes. Ali num tempo muito curto. Próximo hábito, não limitar os gastos, que é o que eu falei ali no item anterior. Aqui você precisa trocar por estabelecer limites claros de gastos. Então, nada de ser surpreendido com você vai fazer determinadas compras e aí, nossa, deu tanto a mais, não pode. Você precisa delimitar claramente esses gastos. Eu tenho que gastar tanto com água, esse é o razoável que eu preciso gastar com água para atender a todas as necessidades que eu tenho. Deve-se ter um limite de gastos de luz elétrica, deve ter um limite, claro, também da telefonia e, enfim, tudo que se vai gastar é preciso ter um limite. Como é que você estabelece esses limites? Pode ser por percentual. Agora, os percentuais, eles são chatos porque vai depender do nível de renda. Por exemplo, o percentual com telefonia ou com saúde vai depender do nível de renda da pessoa. Você pega uma planilha de recomendação aí geral que as pessoas recomendam na internet, por exemplo, os economistas chegaram a um número mágico de 30% com moradia. Então a pessoa pode gastar 30% com moradia. 30% com moradia é interessante, né? Vamos supor que a pessoa tenha uma renda lá de 50 mil reais. Quanto é 30%? 15 mil. Aí a pessoa vai lá e vai colocar lá 15 mil em moradia. É interessante, mas será que realmente a pessoa precisa chegar nesse nível? Será que um custo com moradia de 8 mil para uma pessoa dessa já seria suficiente para ela viver bem? Ou para ela precisa esticar tanto assim? Aí o contrário também, se a pessoa, digamos que a pessoa ganha R$1.200, 30% vai dar 360. Será que a pessoa vai conseguir pagar todo o seu custo de moradia com 360? Pagando financiamento, eu não sei se existe, né? Um financiamento desse valor. Talvez não exista. Mesmo assim, a pessoa precisaria ter uma entrada que seria difícil juntar com isso. Aluguéis, atualmente, aqui no Brasil, na periferia, talvez se encontre a partir de R$500, 400 talvez, alguns kitnets na periferia. Mas esses percentuais que se estabeleceu aí em alguns livros, alguns manuais, eles são irrealistas. Então você precisa colocar na sua realidade o que vai deixar você numa situação confortável e que não vá implicar em problemas financeiros. Você não pode estabelecer limites que vão causar depois problemas para você. Confundir custo com despesa. O que é despesa? O que é custo? O custo é algo que é utilizado, é um valor que é utilizado, mas que vai ter um retorno. Uma despesa, ela não tem retorno. A despesa é só despesa. Por exemplo, despesa com IPTU, qual é o retorno que tem com IPTU? Você já viu algum retorno? Você já notou que esses impostos eles não têm vinculação com nenhum serviço especificamente? IPVA, IPTU. Se você escrever lá para o Detran, por exemplo, perguntando onde é que está sendo aplicado o IPVA, eles vão dizer a resposta que está lá no Código Tributário Brasileiro, que é que os impostos eles não têm vinculação obrigatória a nada. Ou seja, eles podem gastar com qualquer coisa.
inclusive com pagamentos de super salários. Então, isso é uma despesa. Ou seja, ela não tem um retorno. Pelo menos para a maioria das pessoas não tem. E tem coisas que você gasta que ela não vai ter retorno. Mas tem coisas que você gasta e ela tem retorno. Por exemplo, se você compra um equipamento de exercícios físicos, ele tem um custo, mas ele tem um retorno, porque você vai se exercitar. Aí lembra dos custos indiretos? Quando você faz exercícios físicos, você está investindo também na sua saúde. E este é um ganho que é um ganho indireto do custo que você teve comprando esse equipamento de exercícios físicos. Assim como uma bicicleta. Ela é uma despesa ou é um custo? Quando você paga pela bicicleta, normalmente você está tendo um custo e não uma despesa. Ao contrário, quando você compra uma determinada coisa que não vai ter uso nenhum, mas você comprou só porque alguém tem igual, você não vai fazer uso nenhum. Aí ele foi uma despesa. Como por exemplo, um violão que você comprou porque achava que queria ser violonista e nunca pegou nesse violão, nunca mais pegou nesse violão e ficou lá encostado. Então isso aí foi uma despesa e não um custo. Para outra pessoa que comprou o mesmo violão, mas aprendeu a tocar, desenvolveu uma habilidade, ela teve ganhos indiretos, psicológicos principalmente, e isso foi um custo e não uma despesa. Então é por aí que você vai mudar, você vai então esclarecer o que tem custo e o que tem despesa. É sempre bom você fazer uma tabela com essas duas coisas. Lista de coisas que só tem despesa, lista de coisas que tem só custo. Algumas coisas você pode transformar em custo, dependendo do aproveitamento que você dê. Não ter metas e prazos. Essa é uma forma também de você não conseguir poupar nem começar a investir. É você não ter metas e nem ter prazos. Ter uma meta é estabelecer um alvo. Eu quero chegar em tal lugar. E o prazo é dizer em quanto tempo você quer chegar naquele lugar. Então aqui você vai trocar por estabelecer metas bem definidas. Como assim bem definidas? Por que colocar uma meta? Eu tenho uma meta de ter mais dinheiro em dezembro de 2025. Isso não é uma meta. Você pode ter a meta de ter 200 mil reais em dezembro de 2025. Outra coisa sobre a meta. Essa meta é realista no momento em que você está? Ótimo. Se ela for uma meta irrealista, vai ser apenas um número. Você não vai fazer nada com ela. Ela precisa ser de acordo com o que você está vivendo no momento. Se você sabe que consegue eliminar alguns gastos, controlar suas despesas e canalizar esse recurso para uma poupança, para um determinado investimento, você sabe que em tanto tempo você terá, se aquelas condições continuarem assim, você terá tanto. Aí você estabelece isso como meta. A minha meta vai ser chegar a tal valor e eu chegarei a esse valor em tantos meses. Aí você estabeleceu meta e prazo. Isso pode ser, todo hábito ele começa com micro hábitos, micro ações que você pratica até que aquele hábito seja desenvolvido. Como assim? Não precisa você colocar logo uma meta para 10 anos. Até porque muita gente tem uma dificuldade enorme de abstração. E 10 anos é uma abstração que exige um esforço mental considerável. 5 anos, talvez também. Então, comece com coisas pequenas até que você desenvolva o hábito. Por exemplo, daqui a 3 meses
eu vou ter tanto junto. Aí você cumpriu a primeira meta, aí você já aprendeu que consegue fazer a primeira meta, aí você faz de novo. Aí depois você aumenta isso para 6 meses, depois para 12 meses, aí você já vai estar com o curto prazo. Até 12 meses você pode considerar de curto prazo. Acima de 1 ano até 5 você pode considerar de médio prazo. E acima disso você pode considerar de longo prazo. Daí você vai dividir as suas metas em metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Todas essas metas devem ser realistas, devem ser bem definidas e com prazos bem estabelecidos. O próximo hábito que deve ser trocado é a desorganização do orçamento. Se você está aqui neste ponto, então você está preocupado com essas questões financeiras. Portanto, uma das coisas que atrapalham bastante é a desorganização do orçamento. Como é que você organiza então o orçamento? Você vai trocar para usar ferramentas de organização de orçamento. Tem vários aplicativos, tanto para Android quanto para iPhone, que você pode usar. Não são perfeitos, mas é melhor do que nada. Tá? É melhor do que simplesmente ficar só na sua cabeça a organização. É melhor do que você ficar com um papel ali que você precisa, ou você precisa levar, ou você precisa ter o cuidado de ficar anotando, rabiscando, borrando. E se você tiver um pouco de habilidade com planilhas, eu recomendo o uso de planilhas. Primeiro porque você pode usar online, a planilha do Google. Você pode usar a do Excel hoje também online. Você pode usar no próprio celular, a planilha no próprio celular, apesar de que dá um pouco de trabalho, mas você pode usar no celular também. E você pode adaptar para a sua realidade, colocar os percentuais que você precisa, os valores que realmente fazem sentido para você, as rendas que você tem, renda principal e as rendas secundárias. E você escolhe as cores, você faz tudo que você quiser. Esse aplicativo que eu estou usando para mostrar essas coisas é uma planilha. Eu poderia usar, por exemplo, o PowerPoint, mas eu prefiro usar a planilha porque é mais cômodo para mim. Próximo, gasto sem planejamento. Você vai trocar por, evidentemente, planejar cada gasto. Mas isso é uma coisa muito ruim de fazer, você vai ficar paranoico planejando cada gasto, né? É melhor do que ficar paranoico com um bocado de dívida. Eu, pelo menos, acredito que ser paranoico em planejar é melhor do que ser paranoico em pagar dívidas que não foram planejadas. Os gastos planejados, eles são previsões. Isso mesmo, você pode prever, por exemplo. Você sabe que você vai pagar IPVA. Todo mundo sabe, se você tem carro ou moto, você vai pagar. Aí a pessoa chega lá no começo do ano, nossa, tem que pagar o IPVA. Outra coisa, a matrícula, material escolar. A pessoa tem filho, aí tem material escolar, tem matrícula, aí chega lá a época, nossa, vai ter que pagar agora a matrícula. Você sabe que isso ali vai ocorrer. Então, por que não planejar 6 meses antes para pagar isso aí com desconto? Para até barganhar um desconto, no caso de material escolar, chega lá na loja, eu vou comprar tudo à vista, eu quero um desconto, se não for, vou para a concorrência. Conectado com outro hábito lá, negociar as compras. Com certeza você vai conseguir um melhor negócio. Não é melhor do que você chegar lá e, em vez de você pagar à vista com desconto, você vai pagar ali, a loja vai fazer um negócio muito bom para você, né, que é parcelar em 6 vezes. Olha, você está aperreado, né? Eu sei que você está aperreado, então vou colocar aqui para você pagar esse material escolar em 6 meses, fazendo um grande favor a você. Na verdade, o que eles estão fazendo é o seguinte, além de lucrar no material, a mais de lucro, eles estão lucrando emprestando dinheiro para você, que é o que os bancos sempre fizeram, lucrar emprestando dinheiro para as pessoas que não planejam suas contas, não planejam os seus gastos. Então você troca por esse planejamento pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano,
Aí você precisa saber o que você vai gastar lá na frente. Eu vou gastar com isso, então começa a juntar, começa a planejar. Estilo de vida alavancado. Esse daqui é um hábito assim, muito comum. Aí por ser comum, muita gente acha que é o normal. Sabe, normal não é aquilo que a maioria faz? Não é isso? Normal que a maioria faz? Pois é. Estilo de vida alavancado. A pessoa não pode comprar um carro de 200 mil, mas ela pode dar uma entrada ali de 40 mil, de 80, e ficar pagando o resto ali em 5 anos. Normal, né? Isso é alavancar o estilo de vida. A pessoa não pode pagar por um iPhone que custa 10 mil, mas ela pode parcelar em 12 vezes, sem juros, porque cabe ali no orçamento dela. Afinal de contas, ela ganha 4 mil e ela vai pagar ali em 12 vezes. Isso também é alavancar a renda. Estilo de vida alavancado é o melhor estilo de vida para cair no superendividamento e para ter problemas, a não ser que a pessoa simplesmente não tenha a menor preocupação com o seu futuro, ela não tenha a menor preocupação com os seus descendentes, se for o caso, aí ela pode viver nesse estilo de vida alavancado aí por muito tempo, mesmo entrando em superendividamento, mesmo que ela tenha problemas com sua negativação, nem sei dizer esse nome porque essa é uma realidade distante aqui de mim, negativação do seu crédito, lembrando mais uma vez que crédito é dívida, e a pessoa nem é só isso, as compras só parceladas, por exemplo, parcelar um carro que a pessoa não pode pagar, e daí porque ela não pode pagar, ela não pode assumir esse prejuízo. Se ela não pode assumir esse prejuízo, o que ela faz? Ela tem que comprar um seguro. Já que ela precisa comprar um seguro, ela vai gastar mais. E ainda você tem as questões ligadas à própria atividade que a pessoa faz no dia a dia. Se a pessoa precisa usar o cartão de crédito, de dívida, o cartão de dívida, para acessar certos serviços e produtos, isso quer dizer que ela está alavancando o estilo de vida. A renda dela não deu para chegar fazer aquela atividade, mas ela alavancou ali com o cartão de crédito. E muita gente vai dizer que mas a pessoa está certa porque ela está vivendo. A pessoa pode escolher, de fato, ter emoções curtas no presente para depois ter implicações financeiras, ou ela pode ter um estilo de vida saudável de acordo com a sua renda e manter-se balanceada no sentido de aguardar mais tempo para ter um determinado bem ou serviço, mas sem nenhum sobressalto financeiro, sem nenhum problema financeiro, sem nenhuma necessidade de recorrer à dívida, sem nenhuma necessidade de passar por situações complicadas onde ela precisou ali de suprir uma necessidade e essa necessidade não pôde ser suprida porque ela estava com um endividamento muito alto. Ou situações, se você não passou por isso, não queira passar, porque tem pessoas em situações realmente muito complicadas com relação ao superendividamento. Esses cursos de educação financeira dados aí pelo governo e pelos bancos, eles vão ensinar basicamente a você pagar juros e a você pagar impostos. Eles querem bons pagadores de juros e bons pagadores de impostos. Por isso que você não pode ficar aí satisfeito com esses cursos que essas instituições estão dando, porque talvez elas não estejam realmente preocupadas com você como cidadão, estão preocupadas com você como cliente ou como contribuinte. Duas preocupações, né? O cliente e o contribuinte. Vamos trocar isso por um estilo de vida abaixo do seu nível de renda. Mas o que as pessoas vão pensar? Mais uma vez, ligue, eu não vou dizer, mas você já deve ter visto um livro com esse título. Ligue isso e você vai viver melhor
as pessoas, eu vou repetir mais uma vez, as pessoas não estão nem aí para você. Se tem alguém que talvez algum dia se preocupou com você, foi a sua mãe. Se tem alguém, talvez, que você deva alguma satisfação na vida, talvez essa pessoa seja a sua mãe. O resto, você simplesmente não deveria nem considerar a opinião, nem se a pessoa, que a pessoa, muito menos que a pessoa pensa. Se a pessoa disser a opinião dela para você, quanto vale essa opinião? Essa opinião vai aumentar a sua renda? Vai diminuir a sua renda? Não. Então, por que você está preocupado com a opinião de outra pessoa quando você vai viver um estilo de vida abaixo? Ah, mas vão me chamar de suvina. E daí? Vão dizer que eu sou pão duro. E daí? Ah, vão dizer que eu sou bobo, que eu estou vivendo, eu poderia estar vivendo tal coisa, mas estou limitando. E daí? Essa pessoa vai... Vou fazer o seguinte exercício com você. Hoje é o seu velório. Essa pessoa que você está preocupado, ela trocaria de lugar com você? Ela iria lá para o caixão no seu lugar? Iria ou não iria? Não, né? Então, isso mostra que você não deveria se preocupar com essa pessoa. Tá ok? Vamos ver aqui mais um, que é não investir. Hábito é tudo aquilo que você faz e também tudo aquilo que você não está fazendo neste momento. Se você não está investindo, é porque você tem o hábito de não investir. E o hábito de não investir, ele precisa ser trocado pelo hábito de procurar bons investimentos. Nem todo investimento é bom. Por isso que eu coloco aqui procurar bons investimentos e investir. Vamos completar aqui. E investir. E investir. Procurar bons investimentos e investir. Qual é o bom investimento? Eu vou recomendar aqui? Não, isso não é uma recomendação de investimento. O investimento que é bom para mim, que eu posso lhe dar, não necessariamente é bom para você. A minha estratégia de investimento, onde eu consigo fazer o que eu faço, que eu não vou dizer o que é que eu faço, mas o que eu consigo com a minha estratégia de investimento talvez não seja bom para você. Talvez até nem dê certo para você. Para mim está dando certo, mas talvez não dê certo para você. Por isso que eu não posso dizer que o investimento tal é bom. O investimento bom é aquele que você se sente seguro, que você se sente adequadamente remunerado com ele e que você entende. Precisa ter esses 3 requisitos. Se você nem entende o que está fazendo, esse investimento não é bom. Se você não se sente confortável, você fica com medo, esse investimento não é bom. Se você não acha que tem uma remuneração que vale a pena esperar, esse investimento não é bom. Por exemplo, alguns investimentos, algumas operações, eu olho e penso assim, eu vou lucrar tanto nessa operação. Aí eu vejo, bom, mas essa operação vai me dar de lucro X, né? Esse X vale a pena o esforço de fazer essa operação e depois ter que registrar isso numa planilha para ver se eu tenho imposto para pagar, para depois gerar um boleto lá da GRU e lá entrar aqui no banco, pagar esse imposto. Vai valer a pena? Às vezes não vale a pena. Aí eu olho e digo, não vou fazer essa operação. Então tem que ter esses requisitos que eu falei para que ele seja considerado um bom investimento. Por isso você precisa procurar e ver qual é o investimento que faz sentido para você, que você se sente confortável, que você entendeu como ele funciona e que ele dá uma remuneração que você considera uma remuneração boa para você. Então são todos esses, você pode revisar, pausa o vídeo nas partes que você precisar de maior atenção, volta para os pontos, anota, sempre tem o hábito de anotar durante os vídeos. Quando você assiste um vídeo de forma passiva, você simplesmente esquece o que você ouviu, então anote, pause, interaja, pergunte se for o caso, peça para alguém falar sobre isso com você, pergunte a pessoas que sabem mais do que você, procure em blogs. O letionary.org é um blog muito bom, que tem informações boas e práticas para que você leia. Você pode também seguir este canal, ele é variado, tem vários assuntos, porque na verdade eu costumo falar de outras coisas, como programação, como matemática, estatística e várias outras coisas que você não é obrigado a assistir
cada assunto do que eu falo. Você pode simplesmente pegar a playlist só de finanças e ficar assistindo só a playlist de finanças. E também você pode ir para outros canais, ver outros pontos de vista e entender melhor sobre esse assunto. Se você tiver qualquer dúvida, pergunte aí que eu terei o maior prazer de responder. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.